Olá, olá, pessoas queridas, que todos estejam muito bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos lá? Estudar mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Estamos na página 111 dessa edição que eu tenho, né? No item 4. Li a metade dele, vamos continuar agora. Sobre injúrias, perdão, e violências. Já vimos que manso, pacífico, não significa aquele que fica, no nosso entender, em cima do muro. Eu vou ficar em cima do muro porque eu não quero me meter nem com isso, nem com aquilo. Não é nesse sentido. A pessoa precisa sim se colocar, porém, brandamente, com brandura, sendo dócil, com carinho, com paciência, né? Então, nós vimos um trechinho no estudo anterior e agora nós vamos dar continuidade. Olha, aqui nós vimos, eu tenho que falar um pouquinho do trechinho anterior, né? Quando ele fala que a pessoa não tem que ser ali conivente com cólera, isso e aquilo, mas ele fala também que será condenado aquele que diz raca ou és louco ao seu irmão. Vimos também sobre o fogo do inferno, que não é o inferno que foi pregado ali na Idade Média, como um local onde, após o desencarne, as pessoas que agiram mal fossem para lá, mas que era um local que existia, chamado Gina, que ficava fora dos muros da cidade, onde queimava-se o lixo e ficava num fogo constante, porque eles iam pondo enxofre para que não apagasse. Então, esse inferno citado é o comparado a isso. Então, agora nós vamos dar continuidade. É evidente que, nesta como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta, né? De dizer és louco, ou de ter desdém, né? Falar raca, que a gente viu que a pessoa ainda cuspia no chão e virava o rosto para o outro, né? Então, em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas porque uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e a fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, olha, vamos ver um pouquinho do que se trata aqui, ó. Então, ele vem nos mostrando que para que haja concórdia e união, há que se ter palavra firme, sim, por vezes enérgica, mas jamais com cólera e raiva. Essas duas palavrinhas aí, ó, acaba envenenando ao outro que está ouvindo e a nós mesmos. Porque se eu ajo com cólera, com muita raiva, com alguém que fez algo que eu achava que não devia ser, ele está ouvindo, está se sentindo mal, porque ninguém gosta de ouvir palavras assim. Vai ficar ali se alimentando com aquelas palavras e quem vai responder por essa ação sou euzinha aqui que disse as palavras. Só que cada vez que nós emitimos essa energia ruim, nós somos energia. Se nós emitimos energia ruim ao outro, o primeiro que vai receber essa energia sou eu mesma. É isso.
nós mesmos vamos receber. E mesmo que assim não fosse, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Porque se a gente parar um minutinho e pensar, nossa, agiu assim, não sabe o que está fazendo, deve ter um motivo. A gente já vai buscando uma outra forma de ver a mesma situação. Não quer dizer que eu concorde, que eu seja cúmplice dele, mas eu estou tentando me acalmar para não dizer o que não devo dizer. Nós temos, gente, que fazer algo que por vezes parece tão difícil, né? Mas é respeitar o tempo da outra pessoa. Nem todos têm o entendimento que nós temos. Assim como nós não temos o entendimento que outros têm. Em cada encarnação, dependendo da nossa boa vontade, como sempre fala no Evangelho, há que se ter boa vontade de buscar, de aprender. Nós vamos conseguindo compreender um pouquinho mais. E cada um está no seu melhor, não podemos esquecer disso, né? Então, é preciso que entendamos isso tudo. Por isso que ele fala, ó, toda expressão com cólera, com rancor é contrária à lei de amor e também da caridade, né? Por quê? Porque amor e caridade é que vai manter a concórdia e a união. Depois ainda vem um trechinho que diz, ó, depois da humildade perante Deus. Humildade perante Deus. Humildade, o que quer dizer? Simplicidade, é o querer aprender como uma criança. Nós já vimos em um dos capítulos anteriores falando, bem-aventurados que são simples, humildes de coração. Humildade não é colocar o outro abaixo, porque antigamente era isso que se acreditava. Ah, uma pessoa humilde, quer dizer, não sabe nada. Não é isso, não. Humilde é aquele que sabe que tem muito ainda que aprender, que está ali como uma criança em busca de conhecimento, né? E humildade perante a Deus. É nós dizermos a Deus, meu Pai, ajude-me a entender, a compreender e a aprender para eu praticar o que é correto, né? Isso que ele vem nos colocando. É a caridade para com o próximo, é a primeira lei de todo cristão. É isso, humildade, é a simplicidade de querer aprender. Agora vamos para o item 5 desse mesmo desse mesmo item, né, que nós já estávamos lendo. Então vamos lá. Mas como entender o significado dessas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia o céu, então é um questionamento. Mas como? Jesus não estava falando para deixar os bens materiais, porque a verdadeira vida é no céu? Então vamos continuar a leitura. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. A gente sabe bem disso, né? Nós temos que trabalhar para termos os bens materiais que vão nos dar a oportunidade de nos mantermos aqui encarnados, cuidar do corpo, do abrigo, das vestes, do alimento. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que o dos céus, que a gente também precisa dos bens da terra, mas que em primeiro lugar esteja o reino de Deus. Por essas palavras, Jesus quis dizer que, até agora, os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente estes não têm o necessário, enquanto outros têm o excesso. Promete Jesus que a justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei
do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Então, gente, os bens da terra têm sim sua importância. Por quê? Porque nós precisamos para seguirmos a nossa jornada. Eu não posso falar, eu vou viver numa caverna e caçar sabe, procurar um rio. Não é isso. E meditar. Não é isso. Deus pede que sejamos no ambiente em que estivermos. Se é alguém que nasceu lá, tudo bem, ele vai saber fazer isso. Mas nós aqui, com essa vida urbana que temos, nós temos que saber sim, buscarmos aquilo que precisamos para o nosso sustento, para a nossa moradia, para o nosso estudo. O Espiritismo é um dos primeiros, né, que nos coloca sempre ali, ó, basearmos na razão. E para isso temos que estudar, buscar, conhecer, não é? E não darmos aos bens terrenos maior valor do que os valores espirituais. Precisamos deles, sim, mas que cuidemos do nosso lado moral e do nosso espírito. Muitas das vezes, né, o homem procura resolver as coisas de uma forma rápida, através da violência até. E aí, o que é conseguido assim também passa rápido. Aqueles que não pensam de como estar conseguindo, se está fazendo mal ao outro, não é? E aquele outro que vai aos pouquinhos, com paciência, como diz o título, mansitude, com calma. Esse é perseverante, ele vai aos poucos e vai conquistando aquilo que necessita para a vida dele, sem esquecer a parte do espírito, a parte de Deus, dos ensinos de Deus e de praticar através das ações. Não é pagando o dízimo, é auxiliando o próximo da forma que lhe é capaz. Por vezes, uma simples palavra, mas que esses sim, que vão ali aos pouquinhos com firmeza, com perseverança, buscando fazer as coisas de forma calma, sem querer pisar em ninguém. Esse consegue o que lhe é para ser seu de uma forma duradoura, diferente daqueles que parecem um relâmpago de sucesso e de repente, puf, acabou tudo, né? Quantas situações nós vemos disso? Por isso se diz: os mansos e pacíficos herdarão a terra e terão como reencarnar aqui na terra, né? Por quê? Porque a terra já está nesse momento de transição, de provas e expiações, né? Para uma terra de regeneração. Aquela terra que a gente almeja estar e poder e ter o merecimento numa próxima encarnação, mas que exige esforço. Qual é o esforço? Carregar coisa pesada? É a nossa reforma íntima. É vermos assim aquilo que ainda fazemos de errado, que nos compraz, que não é da lei do Pai, né? É isso. E isso vai nos dar ali o direito de estarmos melhores e reencarnarmos num local melhor. Num local que ainda não é um planeta feliz, mas onde a maioria serão de pessoas boas, que façam coisas boas, né? Porque a gente já sabe que há aqueles que se comprazem ainda com a maldade, com que
não é ali bom e pratica atrocidades, provavelmente perderão o direito de renascer no nosso planeta azul. Pelo menos agora sabemos que ele é assim, né? E é isso. Então, aquele que obedece à lei de Deus, aquele que obedece à lei de Deus, gente, ele jamais desrespeita as leis dos homens. Isso eu vi quando eu fui estudar sobre esse capítulo há muito tempo atrás e eu marquei, eu estou até lendo isso para vocês, porque isso ficou tão gravado em mim, mas eu falei, eu não posso esquecer, porque tem hora que eu esqueço. Quem obedece à lei de Deus jamais desrespeita a lei dos homens. Por quê? Porque é uma consequência uma coisa da outra. Ah, Silvia, então todas as leis dos homens estão sendo muito bem feitas e só falam coisas boas? Pode ser que não. Mas se eu respeito a Deus, e Deus deu a esse cidadão, a essa autoridade, o direito ali de poder estar fazendo as leis, algum motivo tem. Então a gente tem que respeitar as simples leis. Passar no trilho do trem que vai para a União sem cortar a fila dos outros que estão parados lá, isso é uma lei que nem está no papel, é uma lei de educação, né? Digamos assim. Então é simples, são coisinhas simples. É ver alguém numa fila ali e dar um jeitinho de se enfiar e cortar a fila. Eu estou falando de coisas simples, nem lei que está no papel. É lei de ser uma pessoa como gostaria que o outro fosse com você, não é? Então, é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui e depois nós vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Que todos estejam bem com a graça de Deus.